Olá, ser de luz, querida pessoa, estamos aqui para mais um podcast do Zé. Pode Zé. E hoje, em dose dupla, dois convidados especiais extraordinários, aliás, pessoas extraordinárias. São extraordinárias e fazem o mundo ser melhor. E eu realmente acredito nisso. E hoje, meus dois convidados são dois médicos diferentes, médicos que têm um conceito sistêmico, têm um conceito holístico, integral, e isso é muito maravilhoso. Nós vamos conversar aqui hoje sobre essa nova medicina, essa medicina com alma, essa medicina humanista, essa medicina integrativa. Você vai curtir pra caramba. Estamos aqui com o Eduardo Kanashiro, um querido amigo médico cirurgião plástico, e o Vitor, quase meu parente, Vitor Marques, um oftalmologista com uma especialização dentro da especialização, ele é um médico orbital. Gente, você vai entender o que é isso, orbital. Órbita da Terra. Não é isso não, calma aí. E aí, meus queridos, tudo bem? Olá, Eduardo. Tudo bem, Zé. Prazer estar aqui, poder falar um pouquinho dessa nova medicina que é tão importante para todo mundo e para a vida do médico. Eu acho que é legal a gente deixar essa mensagem aqui para o médico que está ouvindo a gente, que ele pode ir além de um simples tratamento da doença. Então, acho que a gente vai conversar um pouquinho disso, vai ser muito bacana. Legal. E aí, Vitor, Xará de sobrenome, né? Vitor Marques. Vitor Marques, José Roberto Marques. Bom, Zé, primeiramente é um prazer estar aqui com você mais uma vez num bate-papo surpreendente e com muito aprendizado. E tenho só a agradecer dessa oportunidade de estar aqui com você hoje batendo um papo sobre uma medicina humanizada. Eu acho que isso é o que a gente busca quando a gente procura um médico para nos atender, e isso é o que eu procuro entregar para o paciente que me procura. Legal. E, queridos, nós estamos aqui na casa do Zé, e esses dias que nós estamos aqui é um encontro que nós fazemos, um encontro presencial, né, das pessoas que compõem meu Mastermind, e o Mastermind chama Extraordinários, olha que legal. Edu, fala aí um pouquinho do que você faz, quem é você, fala um pouco mais para as pessoas, por mais conhecido que você já seja, que as pessoas tenham essa autoimagem de você. Então, eu sou cirurgião plástico, formei em 97, 26 anos de formado, e minha trajetória é dentro dessa medicina estética, trabalhar com aparência, com a autoestima das pessoas, e vendo isso no dia a dia, vendo como isso é importante para as pessoas prosperarem em todos os sentidos, porque aparência, você se sentir bem, se você não tem isso, sua vida fica bloqueada para tudo, relacionamento pessoal, trabalho, pra parte profissional, família. E eu vejo como isso é importante, como isso impacta na vida das pessoas. E aí, dentro disso, eu tenho uma clínica, junto com a Cris, que é outra mastermind, que não está aqui agora, mas estava até há pouco tempo atrás, que é dermato, que é nutróloga, e a gente tem uma clínica, a Clínica Dui, em São Paulo, no Paraíso, e a gente trata dos nossos pacientes dessa maneira mais integrativa, que não é só baseado naquela queixa estética que ela está. A gente quer melhorar a pessoa para a vida, a gente quer melhorar tudo, a mentalidade dela em todos os sentidos, para ela se sentir melhor. E aí também começamos um projeto que vai muito de encontro a esse propósito, que é o Mindset da Beleza. Então a gente tem um canal, a gente tem um podcast também para falar nisso, que a gente acredita que a gente pode ir muito além do papo ali só com o paciente na nossa frente, que já é transformador, só que o nosso tempo é limitado e a gente tem uma pessoa ali por hora, por às vezes umas 2 horas, 3 horas, e a gente queria levar essa ideia para muito mais gente, muito mais pessoas, que a gente sabe que a gente pode transformar isso num movimento realmente impactante para o maior número de pessoas.
Então a gente começou esse podcast, a gente fala sobre essa mentalidade necessária para a pessoa ter realmente uma autoconfiança, se sentir segura e prosperar em todos os aspectos da vida. Então é isso que a gente faz hoje em dia. E estar aqui no IBC, nesse Mastermind, tem sido realmente transformador para a gente, porque amplia muito a nossa visão em relação ao ser humano. E antes disso, amplia a nossa visão em relação a nós mesmos. Esse autoconhecimento faz com que a gente possa ser uma pessoa melhor, ser um médico melhor, um pai melhor, um filho melhor. E isso, eu acho que não tem preço. Eu acho que Zé, o fato de a gente estar aqui e trazer essa transformação para a gente e para os outros, realmente uma coisa que é um divisor de águas, assim, no nosso marco realmente nas nossas vidas. Te agradeço por isso. Nossa, fico muito feliz de você compartilhar isso. E para as pessoas que a gente está ouvindo, sobre esse poder da autoimagem, né? Nossa mente é uma mente programada, mas é uma mente programada por emoções, por registros, por memórias. E o cérebro, ele tem uma tendência natural de trabalhar por memórias, mas as memórias principais, elas primeiro são imagens mentais. Então, todo dia de manhã a gente acorda, olha no espelho, qual é a primeira imagem do cérebro? A nossa. Então, quando a gente fala desse olhar para fora, ou da estética, ou de ter uma pele melhor, o rosto, é muito além do que a pele, o organismo, né? O corpo, a física. Porque se a mente é associativa, se a imagem mental mais forte do cérebro é a nossa autoimagem, imagina as pessoas que olham no espelho e não se gostam. Jesus amado, é uma programação que é reverberada em todas as áreas negativamente se eu não me amar. E pior que isso, tem gente que nem se olha. É muito impactante isso, você imaginar que uma pessoa não se olha no espelho, porque ela se rejeita tanto que ela não tem nem espelho em casa. Às vezes ela tem um espelho ali no banheiro para escovar o dente, para dar uma arrumadinha no cabelo, mas ela não se olha, não tira uma foto. E imagina isso para a vida dela, se a coisa principal, né, o patrimônio principal dela, que é o corpo dela, ela rejeita, ela não gosta, o que dirá do resto da vida dela? Então, realmente a aparência, a estética, vai muito além da vaidade. É algo que eu considero como imprescindível, você se gostar para depois ter o seu papel no mundo, o papel na sua família, na sua profissão. Então é isso que a gente traz aqui para as pessoas, mudar a mentalidade delas, se ela não tem essa mentalidade da beleza, que a gente chama de beleza, mas é que na verdade é isso, é autoconfiança. E se a gente quer realmente transformar essa mentalidade, se a pessoa não tem, a gente quer que ela tenha, porque é inteligente ter essa mentalidade. Não é só pela vaidade, vai transformar e vai trazer muito mais prosperidade para ela. E o interessante é que a autoimagem starta dentro de nós um autoconceito. Exato. Ou seja, o que a gente está vendo do que a gente está vendo. E Edu, você trouxe aí realmente o caos, né? Quando a pessoa chega no nível de não se olhar. Primeiro ela começa se olhando rapidamente, né, no cabelo, na boca, mas não se olhar nos olhos para perceber e sentir a própria alma, isso é trágico, porque toda a neuroassociação do cérebro depende das imagens mentais. Imagem mental, autoestima, que dá autoconceito, que te dá um posicionamento e uma programação mental positiva muito grande. Agora, o legal do trabalho que eu vejo, que você faz, Edu, e o Vitor faz, que eu chamo dessa medicina integrativa, humanista, sistêmica, eu gosto muito da palavra sistema, porque a faculdade tem esse foco, né, de tratar da dor, tirar a dor da pessoa, qualquer que seja a dor. Isso é físico, isso é corporal. E o que eu vejo, né, o trabalho, por exemplo, que a gente faz de desenvolvimento humano, que com muitas e muitas técnicas, que vocês levaram e fazem isso na vida do médico, que é além do corpo. Então nós temos a nossa mente que é física, que é a percepção física, mas tem a emocional, tem a psicológica, tem a mente mesmo, a psique. E esses diálogos,
eu penso numa consulta, né? Eu já atendi como coach muitos médicos. Teve uma época da minha vida que eu tinha 30% dos meus clientes eram médicos. E eu sempre gostei de fazer essa pergunta, né? Quantas pessoas você atendeu hoje? Isso não é uma crítica, não, é uma constatação, porque tem muito exame e tal. Mas pensa uma pessoa que atende 70 pessoas por dia. Não dá tempo de olhar para o olho, não dá tempo de sentir energia, não dá tempo de se interessar. É impossível, é impossível. Então, muitas vezes, o que nós precisamos fazer é esse interesse, né? Essa troca, essa conexão, essa sinergia. Porque eu realmente fico pensando, como que a gente atende 70 pessoas levando humanidade? Não tem jeito. É efetivo? É efetivo, porque o foco do médico é cuidar dessa dor, tá? Mas não existe essa expansão da psique, da mente, da energia da pessoa. Então eu acho isso muito belo, muito lindo, né? Essa medicina que olha para o corpo, pelo funcionamento físico, mas olha para a autoestima, para a mente, para a psique, para a percepção, sistema de crenças, valores e significados e mais, né? E ainda tem essa conexão espiritual, energética, quântica, transcendental. Então, como é belo a medicina focada no corpo, na mente e na alma, né? E na psique. Eu vejo dois grandes aprendizados aqui com você, nesse processo de desenvolvimento que a gente tem tido. Acho que o primeiro é esse que você falou, que é realmente sentir a pessoa, ter empatia, suspender o julgamento. Nossa, o primeiro curso que eu fui fazer, que foi o PNL, a maior lição que eu tive do primeiro dia foi a suspensão do julgamento. Vou contar aqui rapidamente. Tinha uma colega lá, que eu nunca tinha visto, conheci lá, e eu vi o jeito dela, que era um jeito muito diferente do que eu admiro, que é um jeito de se cuidar e tal. Você vê que estava acima do peso, mal arrumada, do meu ponto de vista, obviamente, beliscando várias coisas e tal. E, assim, não tem jeito, né? O ser humano julga, faz parte da essência, né? Da mente, inclusive. Do ser humano. E depois eu fui fazer uma dinâmica com ela e eu percebi, ela contou a história de vida dela, que era trágica. Não vou entrar em detalhes, mas era uma coisa que eu falei, se eu tivesse tido essa história, não sei nem se eu estaria vivo, não sei se eu estaria aqui, ela está se desenvolvendo. Isso que eu estou vendo dela já é uma evolução, porque antes ela estava bem pior. Então, você tem que parar de julgar, né? É uma coisa que é um processo de amadurecimento mesmo, de suspender o julgamento, mas foi uma lição muito interessante. Então, essa coisa de ver o ser humano, suspender o julgamento, empatia e tal. E a outra lição que eu tive muito é com relação à comunicação. Como comunicar e engajar o paciente, porque não adianta eu saber tudo daquela doença como médico, né? Saber tudo da doença, prescrever o remédio mais certeiro, aquele mais eficiente para o paciente. Se ela não acreditar em mim, se ela não tiver, não sentir segurança no que eu falar para ela e tal. E isso é muito comum, né? Quantas histórias a gente vê, assim, pacientes reclamam, nossa, fui no médico, demorou 5 minutos a consulta, me deu uma receita, eu nem olhei, rasguei e tal, não tomei. E aí quando você vai ver, o tratamento era aquele mesmo, efeito de diagnóstico certinho, o tratamento era aquele, só que a pessoa não tomou. Então o que adianta? Se ele, de repente, perdesse ali mais 10, 15 minutos, abraçando aquela paciente, falando com ela, convencendo, trazendo para si, abraçando, convenceria, ela sairia de lá muito mais feliz e engajaria no tratamento. Então essas duas lições assim, que eu acho que foram fundamentais para mim, que eu acho que todo médico deveria ter essa visão. Alguns já têm isso meio inato, mas a faculdade de medicina, infelizmente, não ensina isso para a gente. Claro, assim, relação médico-paciente e tal, mas é muito superficial e faz muita diferença no tratamento. A gente teve uma conversa aqui com o Vitor hoje, que ele contou um caso que ele transformou a vida de um rapaz que era totalmente tímido. Conta aí, Vitor. Foi muito legal essa história. Ô, Vitor, fala aí um pouquinho de você, depois você vai contar essa mágica aí, né, que você tocou a vida de uma pessoa. Sim, bom, eu sou o Vitor Marques, oftalmologista e cirurgião de órbita.
gosto de falar às vezes que eu sou a imagem e semelhança do Criador, mas hoje eu falo que eu tenho uma consciência que eu sou guiado por Deus mesmo, para levar para as pessoas o que elas buscam em mim no consultório. E às vezes elas querem uma mágica, e essa mágica eu sei que nem sempre ela é possível. Mas a mágica acontece dentro da pessoa e não simplesmente na cirurgia, que é o que eu faço no paciente. Então, eu gosto de chamar de mágica porque é uma forma lúdica da gente contar o que realmente acontece, no que o médico é capaz de transformar a vida de uma pessoa, reabilitando ela não só fisicamente, mas emocionalmente no mundo que ela vive. Então, eu hoje falo que eu sou uma pessoa guiada por Deus e me coloco nas mãos dele para ajudar os outros. Fala um pouquinho aí da órbita. Porque são as pessoas, o que é isso? Essa órbita? É uma coisa interessante de explicar. A órbita é tudo que protege o globo ocular. O globo ocular é como se fosse uma esfera, onde capta a luz e leva para o cérebro enxergar. E em volta dessa esfera captante de luz, existem inúmeras estruturas que protegem essa estrutura nobre que é o olho. Então tem pálpebra e do lado de fora da pálpebra tem a órbita, que é a parte óssea, e todas as estruturas relacionadas à musculatura, gordura. É como se existisse um colchão em volta dos olhos, protegendo ele e possibilitando o movimento ocular e a proteção desse órgão tão importante para a gente. Isso é a órbita? Isso é a órbita. A órbita é tudo que está do lado de fora do olho até a parte óssea. Ah, que interessante. E é isso que eu trabalho. E é uma especialidade que tem poucos médicos no Brasil, né? Ela parte, na maioria das vezes, do oftalmologista, como profissional que trabalha nessa região, pelo fato de ser o profissional que mais entende do olho. Então, como essa é uma estrutura que protege os olhos, ela torna-se mais fácil para o oftalmologista exercer cirurgias e reconstruções nessa região. Legal. Vitor, o que você sentiu? O Eduardo disse, né, o que o IBC fez na vida dele, conectou, está no Mastermind. E você também é essa pessoa que gosta de enveredar pelo desenvolvimento humano e tal. Mas o que você achou de diferente? O que te tocou aqui na nossa filosofia, na nossa metodologia? Zé, eu fico pensando o seguinte, você compra um eletrodoméstico, um computador, um celular novo, qualquer objeto, e com esse objeto vem um manual. Eu sou médico, eu estudei durante um tempo como que funciona o ser humano como se fosse um manual. Só que esse manual, existem outras coisas que você tem que saber. Por exemplo, você compra um computador, você tem que saber se ele é 220, se ele é 110, porque além de você entender da máquina, você tem que entender do funcionamento de outras coisas. Então, quando a gente olha para o ser humano, a gente pode entender ele simplesmente como o hardware, que seria a máquina, o computador, mas você também pode entender dos aplicativos e da energia que vem nele, que o ser humano também é alma, mente, emoção, e que é toda essa energia que vem no ser humano. Então, quando eu conheci o IBC e a sua pessoa, é como se eu tivesse encontrado alguém que me traz um manual dessa energia. E isso, obviamente, muda toda a perspectiva de uma projeção de cuidado com o ser humano, que não é simplesmente a cirurgia em si, mas como eu vou conservar essa máquina em todos os sentidos, inclusive de energia vital que essa pessoa tem. E é isso que o que eu aprendi até hoje no IBC e nos cursos que eu tenho feito é como trabalhar esse manual na parte energética da pessoa para trazer ela para uma vida melhor. Eu acho que é isso. Nossa, que lindo. E aí conta essa passagem que o Eduardo conectou, que você atendeu lá, o paciente, o jovenzinho, chegou de um jeito e aconteceu uma coisa louca lá dentro dele. Como é que foi? Aconteceu uma coisa louca. Já faz alguns anos e eu trabalhava com oftalmologia geral, coisa que eu já não faço mais, e entrou um rapazinho, eu chamei o nome dele lá, e entrou ele e a mãe, e eu, muito observador, apesar daquela correria de dia a dia, eu reparei que o menino eu não sabia a idade dele, né? Raspou a cabeça na porta do meu consultório. Eu fiquei olhando para aquilo, assim... Enorme! Eu falei assim, esse menino está bem alto. E não falei nada, mas era uma criança
era um adolescente, né? 13 anos. Ele tinha os ombros todos juntos, assim, mal olhava para mim, e a mãe que falava as coisas, ele olhava para baixo, ele ficava nessa postura. E eu achei aquilo interessante, fiquei observando. Curioso, e fiz o exame de óculos nele e tal. E ao final da consulta eu fiz uma pergunta para ele assim: ô fulano, você pratica algum esporte? Porque eu sempre gostei muito de esporte, você sabe disso, eu sou assim, fissurado com esporte, sempre gostei. E a mãe dele: nada, doutor, isso não joga bola, isso não vê televisão de esporte, não vê jogo. Eu falei assim, fiquei pensando, mais nada. Ele balançava a cabeça assim, nem olhava para mim, tímido. E eu falei assim, e aquilo mexeu comigo de uma tal forma, e eu falei assim, eu posso te contar uma história? Para eu me tornar médico, eu tive que fazer um esforço tremendo, virar noites estudando, aprendendo habilidades, tentando e competindo em provas e tal. Isso tudo para eu poder ganhar um conhecimento e exercer o que eu faço hoje. Então. Mas eu podia, da minha infância, almejar ser um jogador de basquete. Você acha que eu seria um bom jogador de basquete? Ele balançou a cabeça. Eu falei assim, claro que não, por causa da minha altura. Eu não tenho altura, estou longe de uma altura dessa. Então eu quero te contar um segredo. Tem pessoas que Deus já dá para ele ao nascimento um presente nato, que ele nem imagina. E eu vou te contar hoje que Deus te deu um presente que chama altura. Porque você olha na rua aí, você não vê pessoas com a sua altura de 13 anos. Isso é um presente divino, que ele fala assim, você tem a opção de escolher qualquer esporte vinculado à altura. Coisa que eu não tenho essa opção. Eu posso querer, posso aprender a jogar basquete, mas eu nunca vou ter chance num time profissional. Você pode ser um goleiro de futebol, basquete, vôlei, sei lá, sai falando aquilo para aquele menino, perturbando a cabeça dele com aquelas ideias, né? E dei a receita e aquele menino foi embora. Passaram-se meses, eu chamo uma pessoa na minha recepção e entra uma mulher e ela fala assim, olha, Vitor, tudo bem? Você está lembrado de mim? Tô, mas nessa quantidade de gente, a gente às vezes nem lembra e tal. Eu olhei a ficha dela, era um paciente normal. Ela falou, você não está lembrado de mim, eu sou a mãe do fulano. Eu falei assim, aquele menino que eu falei para jogar bola e tal? É, dele mesmo. Eu falei assim, tá tudo bem? Ela falou assim, não, tá tudo bem não. Você não tem noção. Tem 5 meses que a gente saiu daqui e foi uma mudança radical nas nossas vidas. Passou um carro de som na mesma semana, coincidentemente, convidando para um jogo de vôlei na quadra do bairro. E ele foi. Chegou lá um olheiro do SESI, convidou, olhou ele jogando, um menino daquela altura, convidou ele para fazer um teste no clube e ele foi e passou. 2 meses e meio depois que ele estava mais ou menos treinando no SESI, um olheiro do SADA Cruzeiro viu ele lá e chamou para fazer um teste no SADA e foi admitido. E já tinha 6 meses que ele estava nessa carreira de vôlei, né? Quase 6 meses, e a mãe dele falou assim, doutor Vitor, ele foi convidado para convocar a seleção brasileira, eu acho que era juvenil, subjuvenil, não sei nem na época, para fazer uma turnê na Europa. Então, um menino em menos de 6 meses, de uma criança tímida, com os ombros encolhidos, que nem olhava para mim, tornou-se um jogador de seleção brasileira para fazer torneio na Europa. E depois ele voltou no meu consultório já com o peito estufado, autoimagem lá em cima. E assim, isso já era 1 ano depois ele voltou para fazer uma consulta comigo. Então eu me pergunto, ali eu tratei um problema de visão de óculos ou um problema de visão de vida? Então é isso que eu me pergunto para cada pessoa que entra no meu consultório. Eu vou mudar o problema de visão de óculos ou é uma visão do que a pessoa tem da vida dela? E eu realmente acredito que o nosso sistema ele é muito poderoso. Deus nos deu um corpo e uma mente sobrenatural. Eu estudo bastante, né? Eu sou um estudioso do cérebro, mas muitas coisas que acontecem, se a gente pensar como isso é possível, né? E a resposta é muito simples, né? Deus. E quando a gente olha para fora e vê um abismo, um buraco, um desconforto, o que tem dentro de nós? Um abismo, um buraco, um desconforto. Então pensa que o médico é aquela pessoa que é a tábua de salvação naquele momento, para aquela crise, para aquele diagnóstico, mas que uma palavra, uma conversa, um envolvimento, um storytelling, uma reflexão sobre o storytelling da própria vida, muda tudo, né? E é muito interessante, porque não é sobre o corpo, né? É sobre
O que existe dentro de nós, a energia, a nossa alma, que faz o corpo funcionar como ele funciona. Por isso que eu amo meditação, por isso que eu amo respiração, e nós somos nossa respiração. Edu, quando você falou sobre o julgamento, né? O cérebro nosso, todo o cérebro é associativo. É inerente do ser humano associar. E toda associação é uma comparação, é um julgamento. Então, a mente humana, ela necessariamente trabalha associando, comparando, julgando. E uma das coisas muito fortes que a gente ensina e fala, né, em todos os cursos de formação nossos, é que julgar é impossível, mas suspender o julgamento e desenvolver um estado de alma, um estado de ser curioso, isso é possível. Toda vez que eu falo tá certo ou tá errado, eu parei a estrutura psíquica do pensamento, eu não aprendo mais nada. Mas quando, como você mesmo disse, né, que olhou para aquela aluna e falou assim, Jesus amado, né, o que será que essa pessoa está vivendo? Mas quando você sentou, olhou no olho dela e viveu e sentiu o que ela sente, você tem uma percepção completamente diferente. E abrir mão do julgamento para se tornar uma pessoa curiosa, eu acho que essa é a base da vida. Seja curioso. Porque as pessoas curiosas, sim, elas têm as associações, e em algum nível temos as comparações, mas ao conversar, ao tomar consciência, a gente pode abrir mão disso para vir um novo, né? Uma coisa diferente, como aconteceu com você. Quantas coisas que a gente pensa, essa pessoa, isso é um absurdo. Aí você ouve a história da pessoa e fala assim, não, essa pessoa, ela é uma abençoada, né? Ela é uma Highlander, não sei nem como está viva. E acho que essa é a grande magia, né? E a gente, como médico, eu penso que é nossa obrigação suspender o julgamento. Penso porque a gente não está ali para julgar ninguém, né? Ninguém está aqui para julgar ninguém, mas o julgamento é inerente ao ser humano e foi muito importante para a sobrevivência da espécie. Sim. Porque a gente tinha que julgar se aquele coisa peluda lá era um leão ou se era um bichinho bonitinho e tal. Então a gente teve que julgar para a gente se proteger. Só que hoje, com a racionalidade, nos tempos modernos e tal, a gente tem esse poder de suspender o julgamento e o médico tem obrigação. Porque se você chega no meu consultório e eu olho para você e já começo a julgar, começo a falar, putz, mas não sei o quê, esse daí não deve se cuidar, ou então, esse paciente não vai ter nem dinheiro para fazer o procedimento que eu vou indicar para ele e tal. Imagina, nada vai fluir a partir disso. Então, eu tenho que suspender esse julgamento, tenho que ouvir, ficar curioso para saber a história da pessoa. Eu acho que se a pessoa lembrar disso, dessa frase, fique curioso, é uma mudança de chave que já faz você suspender o julgamento. Porque ao invés de você querer saber, querer julgar, já colocar um rótulo na cabeça dela, você fica, por que será que ela está assim? Você pode até identificar, nossa, a pessoa não parece ser tão legal, sei lá. Mas você coloca um ponto de interrogação. Será? Por que será que ela não parece ser tão legal? O que será que aconteceu na vida dela que ela aparenta isso? Então, putz, isso daí já é um segredinho que quem está assistindo a gente já levar isso como mensagem vai ser muito legal. Muito jóia. Edu, você criou o podcast de mentalidade, Mindset da beleza. Olha que interessante, né? E gente, lembre-se, hein? A beleza é uma percepção, exato, é um significado. A pessoa bela tem que ter 50 quilos. Quem disse isso? Exato. Isso não existe, né? A pessoa bela é aquela que está bem. Isso é uma coisa que a gente procura deixar bastante claro para realmente não ter esse julgamento das pessoas, né? Que eles falam da beleza, querem impor padrão de beleza para a gente. Não, não é isso. A gente quer que a pessoa se goste e a gente quer que a pessoa seja saudável. Então, independente se ela não está no padrão de beleza ideal, talvez por uma cultura e tal, mas a gente quer que ela seja saudável mentalmente e fisicamente. A gente sabe que a beleza reflete a saúde. Então, vários aspectos do hábito de vida, de alimentação, de tudo isso vai refletir numa imagem. Né? Se a pessoa não se alimenta bem,
ela vai estar num estado inflamatório, ela vai ter problemas de pele, ela vai estar acima do peso. Então, são várias coisas que podem acontecer como consequência de uma falta de saúde, que é legal a gente chamar atenção para isso, para ser um sinal de alerta. E que bom que tem isso, porque às vezes, se não tivesse um sinal de alerta ali para a pessoa se olhar e falar, putz, não estou gostando disso, e procurar se cuidar, às vezes ela ia deixando aquele hábito ruim para a vida dela inteira, porque não ia aparecer nada e a primeira coisa que ia aparecer já ia levar ela para o hospital, eventualmente para uma coisa mais fatal e tal. Então, o ideal é a gente olhar isso com inteligência e saber que realmente vai influenciar na nossa aparência. E isso que você falou é perfeito. Não existe padrão. Não é porque, sei lá, meu nariz é um pouco maior, que não está no padrão. Não, se você se sente bem com ele, e está saudável, está respirando, tudo, fica harmonioso, não é uma coisa que te incomoda, te atrapalha, você se sente seguro, pô, não tem problema nenhum que o seu nariz está lindo. Né? É isso que acho que é importante as pessoas entenderem. Elas têm que se gostar. E a nossa vida é a nossa percepção, são os nossos significados. Exato. E quando a gente olha na outra pessoa, fala, outra pessoa é mais bonita do que eu, de que significados que são esses que faz eu acreditar que eu sou menor, né? Ou pior. É muito louco a mente humana, né? E o que a gente tem que fazer para olhar para o outro e dizer, eu sou diferente, mas eu estou bem. Uma pessoa sempre será mais extraordinária que a outra em alguma coisa. Exato. Claro, temos dons, capacidades, habilidades diferentes. Às vezes a pessoa me fala alguma coisa, eu falo, isso é real. Você é exagerado nisso. Uau, é verdade. Por que será que muitas vezes a gente não aceita, né? Acha que isso é uma ofensa, é um desequilíbrio. E às vezes é uma constatação para você refletir sobre aquilo, para você melhorar sobre aquilo. O livro que eu estou escrevendo agora chama Todo Mundo Erra. É o conceito do erro como melhoria da espécie, como melhoria da formação da psique. Quando a gente aceita a falha, porque é da natureza do ser humano, e é uma normalidade. Falhar é ser normal. Sim. Pensa as pessoas que, não, eu não posso falhar. Puxa, essa é uma situação bem estranha, porque eu vou ficar triste comigo, e na verdade é que todo mundo erra. E eu amo dizer que as pessoas que não erram mais estão todas no céu, né? Do lado de Deus. Porque a evolução neste corpo, nessa carne, nessa terra, a luz que transcender o corpo é a morte física. Né? E isso é muito louco, muito louco. E assim como não existe a perfeição, na estética, na aparência também não existe. E, eventualmente, tem pessoas que buscam por uma perfeição. E isso não é saudável. Né? A pessoa querer melhorar é saudável. Acho que na medida que seja inteligente, seja bom para ela, é saudável. Mas uma busca, por exemplo, hoje em dia a gente vê os filtros das redes sociais e as pacientes chegando querendo aquela imagem do filtro. E muitas vezes a gente não consegue. E eu acho que é interessante a gente... eu sempre falo com o paciente o seguinte, se ela tem alguma coisa que incomoda fisicamente, a gente tem que pesar, levar em consideração 3 fatores. Uma é o quanto isso incomoda. Não, me incomoda muito, toda hora eu estou no espelho, me incomoda, limita a minha vida social e tal. Então, beleza, incomoda bastante. Agora, qual é o potencial de melhora de um eventual procedimento? Não, isso aqui, se a gente operar, a gente vai melhorar muito. Vamos voltar para o nariz, vai. Vamos pegar o nariz como exemplo. Não, meu nariz incomoda muito, eu acho muito feio, não tiro foto, me limita e tal. E aí você sabe que a cirurgia pode melhorar bastante, vai resolver o problema. Eventualmente não vai incomodar mais. E o grau de complexidade. Esse é um terceiro elemento ali que a gente coloca, eu tenho até uma equação matemática para isso. E aí, complexidade baixa. É um procedimento de rotina e tal, uma rinoplastia habitual. Então, vale a pena. A bichectomia, que é um procedimento que eu comecei aqui no Brasil. É a equação mais perfeita que existe, porque é um procedimento de baixíssima complexidade, depois de uma curva de aprendizado e tal,
que se a pessoa se incomoda bastante com a bochecha, que é uma coisa que pode atrapalhar muito mesmo, fica com uma aparência de uma pessoa talvez mais infantil, menos capaz, isso atrapalha muito na autoestima dela, pessoa bochechuda. E aí você melhora isso, melhora muito, você tira esse problema da pessoa. Então, alto potencial de resolução, baixa complexidade e incomoda muito, perfeito, não tem que fazer para amanhã. Assim, claro, amanhã é modo de dizer, mas faz, não tem por que pensar. Agora, tem coisa que a pessoa chega lá com uma queixa, você olha e fala, putz, isso aí só ela tá vendo. Ou então, me incomoda um pouco, mas eu vi minha amiga, ficou bonita e tal, também quero, eu vi no Instagram e tal, mas te incomoda? Não, mas é que eu vi no Instagram, então eu achei legal. Então, quer dizer, o incômodo é baixíssimo. E às vezes é um procedimento que tem uma complexidade enorme. Sei lá, voltando no nariz. O paciente já operou 3 vezes o nariz, ainda está incomodado aqui com uma coisinha tal, que é discreta. Dá para melhorar, só que um procedimento com uma complexidade enorme, você tem que tirar uma costela, refazer tudo ainda com risco, porque é um tecido já mexido e tal. Então, será que vale a pena? Mexer numa coisa que vai melhorar um cantinho assim, com um risco enorme, complexidade. Então, a gente tem que levar em consideração. Acho legal esse pensamento, essa avaliação para fazer antes de qualquer procedimento. É a busca do significado da pessoa, né? A busca de se sentir bem. E ajudar ela a racionalizar que aquilo pode ser um exagero. Para que ocorrer um risco 10 com uma melhoria 1. Exato. Não faz sentido. Vitor, fala aí boas dicas que as pessoas que estão nos ouvindo sobre... Porque você tem uma história de autocura, você tem uma história de evolução, uma história de desenvolvimento humano, né? Uma história de superação de inúmeras coisas. O que você fez, né, para voltar, para ter essa energia de volta, para realmente ter esse chamado, para olhar para frente e só vai? Compartilha aí um pouquinho como é que é a força da tua trajetória, dicas das adversidades que você já venceu. Bom, primeiro eu peço licença para eu falar de coisas que eu acredito e que às vezes podem chocar com qualquer crença de outras pessoas. E isso é muito comum. Diante de uma situação muito catastrófica, em algumas vezes eu me vi nessa situação, nada foi mais forte do que uma conexão com Deus. Então isso para mim é uma coisa que é insubstituível. Outra coisa é tornar consciente qual que é a minha importância nesse mundo como ser humano. Porque a partir do momento que eu entendo que tem um Deus, uma divindade, uma força maior, um universo, eu aceito isso e que Ele me colocou aqui, porque que eu saiba, nem você nem eu pedimos para estar aqui. Eu não lembro, né? Se alguém lembra, me conta, mas eu não lembro de ter solicitado isso a ninguém. Mas ganhei esse presente, esse momento, né, de estar aqui como ser humano. Então, a partir do momento que eu entendo que me deram um gift, um presente de estar aqui neste mundo, eu tenho uma... dívida seria uma palavra pesada, mas eu tenho um compromisso com o retorno deste presente. E quando a pessoa entende que tem coisas nessa vida que só ela vai poder fazer, que ela se autoconhece através de cursos, de leituras, de livros, de autodesenvolvimento, e que ela percebe que ela é importante para o mundo e para o universo, porque senão ela não estaria aqui, ela começa a levantar de manhã e falar assim, eu vou cumprir o meu propósito hoje, vou cumprir o meu papel aqui hoje. Acordei, qual que é o valor de eu abrir o olho numa manhã? Alguém troca isso por algum bem material ou por alguma outra coisa? Creio eu que não. Então, se você não troca, você ganhou o maior dos presentes do universo, que foi abrir o olho naquele dia e estar pronto para a vida. Então, eu acho que a partir do momento que a pessoa se entende como uma pessoa imprescindível para inúmeras outras que vão encontrar ela e que você pode fazer diferença na vida de outras pessoas, você começa a fazer diferença na sua própria vida. E é um ciclo. Você faz diferença na sua vida e nas dos outros,
sem um esforço, é uma coisa natural, porque é o que você consegue mudar. E se você muda o outro de uma maneira boa, imagina você, né? Porque é um ciclo, você se propõe a fazer o bem ao outro, é uma semeadura, você plantou, volta para você e você planta mais. Então, a partir do momento que você entende um Deus, entende o papel que você está fazendo aqui e a responsabilidade que você tem em relação a tudo que te cerca, como profissional, como pessoa, como amigo, como parente, você vê que seu dia é muito ocupado. Então, mãos à obra, porque é mais um dia que o universo te deu de presente. Então, isso é uma dica que eu usei para mim e uso todos os dias que eu abro meus olhos de manhã, agradecendo. Uau, que lindo. Eduardo, você falou da tua atividade como cirurgião plástico, falou desse movimento do teu podcast, do Mindset da Beleza, falou rapidamente, mas lembrando aqui as pessoas que estão nos assistindo, que a Cris, que é a tua esposa, que também é médica, que é dermatologista, que vocês têm um trabalho aí em conjunto. O que a pessoa precisa para procurar um cirurgião plástico, um dermatologista? Como é que que força que a pessoa vai te procurar? Qual que é a animação dela? Como que é isso? E fala mais um pouquinho dos teus diferenciais, um pouquinho mais dos porquês. Por que você, como cirurgião plástico, a Cris, como dermatologista, pode ajudar ainda mais essa pessoa? Muito legal essa pergunta. Acho que tem duas principais dores dos pacientes que nos procuram. Uma é para cuidar de alguma coisa que está incomodando, e pode ser alguma coisa estética, no caso da Cris, alguma coisa de pele, algum problema de pele, ou como ela é nutróloga, também da parte de nutrição, metabolismo. E vem crescendo cada vez mais o número de pacientes que nos procuram, principalmente ela, na parte dela, de nutrologia, para um tratamento preventivo, de cuidado com a saúde e não com a doença. E isso é uma medicina que realmente vem evoluindo bastante. Ela tem uma pós-graduação em medicina do estilo de vida, Uau, que trabalha pilares de saúde mesmo, para evitar doença e aumentar a longevidade. A gente cuida bastante também dessa administração, manejo do envelhecimento, da parte da pele, dos tecidos e tal. Então a gente criou também um outro business no nosso consultório, que é a Academia da Pele. Então a gente cuida ali da pele de maneira recorrente, como a gente faz para o corpo, numa atividade física, numa academia de ginástica, porque a gente sabe que a gente perde colágeno na proporção de 1% ao ano, a cada ano depois dos 30. Isso é o dobro do que a gente perde de músculo e osso. Músculo e osso a gente perde 0,5% se a gente não fizer atividade física. Então é ladeira abaixo, infelizmente, mas a gente tem como controlar isso, né? Músculo e osso a gente vai trabalhar, fazer atividade física, musculação, esporte e tal. E para a pele a gente vai fazer estímulo direto. São vários estímulos que a gente pode dar na pele, seja mecânico com laser, microagulhamento, seja químico, bioquímico com bioestimuladores injetáveis, e vários cuidados que a gente pode proporcionar para esse paciente para ele cuidar mesmo e fazendo esse manejo do envelhecimento dele. E aí a gente tem esses dois tipos de pacientes, a gente vai conduzindo, e é paciente para a vida inteira, né? Paciente que a gente vai tratando, vai cuidando. Eu tenho pacientes desde que eu me formei, que é paciente até hoje. Eu cheguei a fazer um diagnóstico de um câncer de pulmão nela, porque ela, minha paciente, toda hora, eu sou médico dela, assim, apesar de ser um cirurgião plástico, eu sou médico dela. Então ela estava com uma queixa lá de uma dor, eu pedi tomografia, veio o diagnóstico, eu indiquei para o cirurgião torácico, tudo. E assim, apesar de triste, né, o diagnóstico, mas foi, graças a Deus, salvou a vida dela, porque a gente pegou uma fase inicial. Então a gente olha o paciente como um todo, não olha o paciente como uma ruga, né, uma flacidez, uma mama caída, é o paciente como um todo. Então isso é bacana. E a sua segunda pergunta?
só para me lembrar aqui, você tinha falado de as duas que vêm, as duas principais, a principal fonte, né, a principal dor do paciente. Isso, por que as pessoas Procuram devem a te gente. procurar? A diferença do teu trabalho. Ah, sim. Eu acho que a diferença é essa. Eu acho que a formação, a base para todo médico é a formação técnica, né? Não adianta eu ser, sei lá, o melhor Comunicador, amigo. Amigo do paciente, se eu não souber a parte técnica, eu posso ser um mentor dele, mas não vou ser o médico dele, né? Sim. Então, para o médico, eu acho que a formação, o fato de estar sempre atualizado, congressos e tal, e cursos, tudo, acho que isso é a base, mas isso é obrigação. Não é o diferencial de ninguém. Acho que é obrigação do médico ter isso, né? Se você quer ser médico, você tem que ter isso como o seu ponto inicial. E aí o que diferencia, eu acho que é essa mentalidade mesmo de ver o paciente como um ser humano, de querer o melhor para ele em todos os sentidos. Não se preocupar apenas ali com a queixa momentânea dele, a coisa superficial e a doença. Pensar nele como um indivíduo que você pode melhorar. Você pode mudar a vida de uma pessoa através de um comentário que vai muito além da sua especialidade, né? Como o Victor fez e faz no dia a dia. Talvez esse seja um exemplo, talvez mais marcante, mas isso acredito que seja a rotina dele e de todo profissional que tem essa visão. Edu, como que a pessoa te acha? Nós vamos colocar aqui, né, no descritivo, Sim. Aqui no Pode Zé, mas fala aí, como é que te acha? Eu tenho o Instagram pessoal, que é Eduardo Kanashiro. Tenho o Instagram da minha clínica, que é o Clínica Due _SP. E Clínica Due, que é dois em italiano. Due. E _SP. E tem o Mindset da Beleza. A gente está no YouTube, Mindset da Beleza. No Instagram, Mindset _Beleza. TikTok, todas as redes sociais aí. E esse é um projeto muito bacana, acho que é o projeto que tem nos dado uma grande motivação. Eu tenho uma teoria que é muito interessante a respeito das mentalidades que a gente tem, que são as nossas consciências a respeito da nossa aparência. Sim. Então são 9 consciências que eu identifiquei ao longo desses anos e numa formação sua, que foi o coach ericksoniano, me veio esse conteúdo inteiro ali, coisa que já estava na minha mente, mas não tinha estruturado, e eu consegui estruturar. E eu fiz até um formulário, se você me permite, eu vou até dar um presente aqui para quem está assistindo a gente. Claro. Quem seguir a gente lá no Mindset Beleza, no Instagram. Mindset Beleza, vamos escrever aqui. Isso, no Instagram. Quem escrever lá, Te Vi no Pode Zé, eu vou mandar um link, que é um formulário, um questionário, para a pessoa identificar qual é a sua mentalidade da beleza. Se ela tem uma mentalidade inconsciente, se ela tem uma mentalidade inteligente, se ela tem uma mentalidade profissional, se ela tem uma mentalidade fugitiva, de autoafirmação, são vários, são 9. Uau! E nesse formulário ela vai conseguir identificar, eu vou mandar e depois eu vou comentar o resultado para ela e vai ser muito bacana, é muito legal você ter essa consciência da sua mentalidade para poder melhorar, né? Basicamente não é somente para saber qual é o seu, o objetivo é melhorar. Então, legal, um presente aqui para quem está assistindo a gente. Muito bom, rolou presente aí. Victor, uma mensagem final para essas pessoas maravilhosas que estão nos ouvindo, do teu trabalho e também como te encontra, como é que é as tuas redes sociais e a razão pela qual a pessoa vai te contratar, porque você é o ser de luz que vai ajudar ela. Bom, meu contato, a pessoa consegue achar tudo no meu @ no Instagram, dr.victormarques. dr.victormarques. Ali tem os contatos, os celulares, de tudo, onde a pessoa consegue me contactar de uma maneira muito fácil. E o melhor, que você atende o telefone. Eu atendo o telefone. Eu nunca esqueci que você me falou isso. Porque eu recebo pacientes graves do país inteiro e normalmente eu acabo tendo que fazer um contato direto com essa pessoa. E a gente tem uma equipe que trabalha junto, né? Mas assim, muitas vezes
o primeiro contato é comigo mesmo, é diretamente comigo. E a gente, dependendo da urgência, eu mesmo já entro em contato, dependendo da minha equipe, já assume todo o processo. Bom, e o que eu tenho de mensagem, eu acho que eu teria mensagem para dois públicos. O primeiro público é o paciente que quer tratar comigo. Vai ser um prazer entender o seu problema de pálpebra, seu problema de órbita, de qualquer processo de trauma facial ou oncológico ou mesmo estética palpebral. Vai ser um prazer, eu me coloco à disposição de colocar toda a minha energia e conhecimento de trazer para você aquilo que você busca. O segundo mensagem que eu deixo para os meus colegas médicos profissionais e que trabalham tanto na minha área quanto em áreas afins ou alheias, mas que sejam médicos, que busquem estruturar a vida de cada cliente que te procure de uma maneira geral, de uma maneira emocional, entender o problema do paciente como um todo e não tratar simplesmente uma doença, mas um ser humano, porque é aí que você realmente deslancha a sua carreira, é aí que você tem um reconhecimento e é aí que você recebe algo que está muito mais do que qualquer dinheiro que possa te pagar. Gratidão por esse papo, né? Gratidão por esses dias que tivemos aqui junto. Gratidão, Eduardo, que maravilha a gente estar aqui. E fico curioso que vem mais, né? E para você aí que está nos ouvindo, para você que ficou aqui até agora, deixa eu te falar, vai rolar no primeiro semestre de 2024 um Summit de Saúde. Pensa se Eduardo Kanashiro e Vitor Marques vai estar lá, né, na linha de frente. Vamos levar para você, através da medicina, através do desenvolvimento humano, através de profissionais de saúde, um seminário, um congresso poderoso sobre saúde. Ficou curioso? Me segue aí nas redes sociais, no YouTube, deixa teu link aí, compartilha e curte, que você sabe que quanto mais você se conecta, mais você compartilha, mais essa mensagem chega para as mais pessoas. Meu Instagram é @JoséRobertoMarques, @IBCCoach, e olha, segue essas duas almas de luz, tá aqui embaixo, né? De novo o Instagram do Eduardo, o Instagram do Vitor. Até breve, um super beijo, fiquem com Deus, a gente volta, vai!